Uou, tá começando mais um episódio do Macro Pickers. Esse programa aqui tem como objetivo navegar e desvendar as linhas macroeconômicas que são tão importantes para nós investidores. E bom, no episódio de hoje nós vamos falar dele, nós vamos dissecar ele, na verdade. Quem? Um sapo? Não. O Valdemar da economia, a inflação. Nós vamos falar dele hoje e principalmente de uma perspectiva, né? A gente escuta muito de inflação recentemente no mercado, tem sido ali talvez o fator que mais gera medo nos investidores, deixa ali as coisas mais turvas no horizonte de investimento. Mas dessa vez a gente vai conversar justamente do que pode fazer com que essa inflação caia de fato, né? Que eu acho que aí é uma discussão numa perspectiva um pouco diferente do comum, não é isso, Raquel de Sá? Pois é, gente. Bom dia aqui, né? Não sei se vocês notaram, a gente está com um fundo um pouco diferente, né? Está dia, não são 6 da tarde, né? Então é importante a gente falar isso, colar, as pessoas vão ficar confusas. Esse Macro Pickers aqui está sendo gravado, né? Porque estaremos ali na semana da Expert, quando temos o nosso momento regulamentar aqui do Macro Pickers. Mas falando de inflação, né? Exatamente, eu achei interessante, né? A gente achou interessante trazer esse assunto aqui para o Macro Pickers, porque parece que a gente já tem falado muito de inflação, mas ninguém fala de por que a inflação vai cair? Por que nas expectativas tá que, poxa, de fato, a gente está agora com uma inflação rodando acima de 10%. Por que está todo mundo com uma expectativa de que o ano que vem ela esteja ali entre 5, 6? Né? Ninguém fala que a gente vai estar em 15, 20. Né? Em economia, nada é impossível, mas muitas coisas são altamente improváveis. Então, por isso, a gente vai trazer aqui uma das minhas economistas de inflação preferidas aqui, que é do nosso time aqui da XP, que olha no detalhe do detalhe do detalhe a inflação, para contar para a gente que se vai ter milagre, não vai ter milagre, né? O que vai dar um fôlego nessa inflação, pensando aqui, né, no curto, médio e longo prazos. É isso aí, então vamos começar essa balada que o último que sai apaga a luz. Roda a vinheta, Mari. A Tati já estava entregando pra gente aqui que ela é ouvinte assídua e que o Stock Pickers é o melhor pré-treino que existe para ela, ali dando aquele gás, aquele pump matinal. Tatiana Pré, Nogueira, seja durante muito e pós. bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Quem é você no mercado em 30 segundos? Obrigada, Cola, obrigada, Rach. Obrigada primeiro pelo convite de poder participar. Eu sou uma ouvinte, de fato, então estar desse lado agora falando aqui para todo mundo é muito legal. Bom, meu nome é Tatiana Nogueira, como está aí. Eu sou economista aqui da XP há um pouco mais de um ano, mas já trabalho no mercado financeiro há 5 anos. Eu trabalhei já em fundo de investimento, depois passei por banco e agora estou aqui na XP. E também já passei aí por uma série de cobrindo sempre economia brasileira, uma série de setores aí, né, olhando para atividade, fiscal, crédito e mais recentemente inflação. Na verdade eu comecei lá estagiária olhando inflação, normalmente os economistas gostam de passar às vezes para o estagiário aquela parte de olhar coleta de tomate, da batata inglesa, que é importante também, mas depois a gente vai crescendo e olhando aí o cenário mais macro, né, e projetando à frente, junto com política monetária. Então, hoje, olho especificamente inflação e política monetária aqui na XP. Isso aí, a curva da batata inglesa criando caráter nas pessoas. Não, e assim, fora que deve ser um trabalho útil, né? Tem ali todo um fundo social, porque imagino que quando a Tati olhasse ali o preço no detalhe do tomate, da batata inglesa, ela chegasse em casa e aí todo mundo perguntasse: e aí, o que a gente vai jantar hoje, né? Vai ser sopa de inhame ou a gente vai fazer aqui aquele caldo verde com batata e Não couve, aguenta né? O que mais tá ver, né? valendo mais a pena? Usa Importante. essa informação para operar melhor o mercado. É isso aí. Aham. Boa. O mercado de legumes. Exato. Agora, a primeira questão que a gente quer colocar aqui na mesa é o seguinte: no Stock Pickers a gente recebe constantemente, né, os gestores de ações, entre outros, né, mas muitos gestores de ações, e essas casas já estão, elas colocam muito na mesa dentro do argumento de investimento em bolsa, né, de que
a normalização da política monetária deve acontecer como se fosse algo dado, e a sensação que dá é que eles falam isso como se fosse algo numa janela não tão longa, né? Ou seja, vai acontecer, sei lá, daqui a um ano. É a sensação que dá. Obviamente eles não se arriscam a falar prazo, né? Mas a sensação que dá é como se fosse algo muito dado. E aí eu queria entender com você, começando aqui, né? Quer dizer, a inflação está extremamente elevada, não é uma jabuticaba, não é só no Brasil, é no mundo como um todo, mas não parece que tem muita coisa, por enquanto, jogando a favor dela cair. O que precisa ser feito para que essa inflação aqui no Brasil em específico comece a arrefecer de fato e aí sim a política monetária comece a normalizar? E só dando, desculpa, Tati, antes que você comece, eu te interrompa, só dando aqui uma puxada na pergunta do Cola, antes da gente falar, né, o que a gente acha que vai cair, se você puder dar um breve panorama da situação da inflação hoje, né? O que a gente vê na inflação hoje? Perfeito. Na verdade, até para responder o Cola, eu preciso ter trazer esse panorama, porque hoje a gente tem uma inflação que ultrapassa aí 11% acumulado em 12 meses. E foi o que a gente observou no final do ano passado, uma inflação acima de 10%. Essa inflação bastante alta, ela é resultado da combinação de choque de oferta e choque de demanda. O choque de oferta, e aqui deve ter falado já milhões de vezes, a gente teve aí no mundo inteiro uma inflação muito mais alta, principalmente inflação de bens. A gente teve uma alta no preço de commodities muito acentuada, que levou a inflação do mundo inteiro subindo. Aqui no Brasil não foi diferente. E também, casado a isso, a gente teve uma inflação de demanda, né? A demanda, especialmente por bens, fizeram com que o preço desses itens subissem bastante, e aí a gente combinando tudo, teve aí uma inflação bastante alta. A gente pode falar da alta de combustíveis, energia elétrica, alimentação, bens industriais de forma geral. Quando a gente fala aqui dos bens industriais, a gente está falando tanto dos não duráveis, o etanol, o produto de limpeza, quanto dos produtos duráveis, o automóvel, que a gente sabe o quanto subiu, vestuário, enfim. Então, a série aí de produtos da economia que tiveram um preço muito elevado por conta disso. Serviços é um pouquinho diferente, porque a gente começa a ver aceleração maior aí nos preços de serviços daqui, já no início do ano, mas daqui para frente a gente deve continuar. Então, isso que a gente viu da inflação até aqui, e isso explica a inflação de 2 dígitos que a gente observou e observa ainda aqui no Brasil. No curtíssimo prazo, o que vai derrubar a inflação? A queda nos preços de combustível e energia, porque a gente teve a mudança na tributação do ICMS, que tinha uma participação grande no preço desses itens. Então, no curtíssimo prazo, eu acho que é importante falar disso, porque a gente projeta deflação para os meses de julho e agosto. Então, a gente vai printar lá na tela deflação aí, e, claro, o mercado acompanha bastante, devido a essas medidas, né? O efeito direto aí dessas medidas que estão derrubando o preço da gasolina e da energia elétrica, telecomunicações um pouco mais diluído, mas também deve ter uma queda aí no curto prazo, que vai ajudar a inflação deste curto prazo. E a gente deve ver a inflação do ano como um todo menor, porque são 2 meses de deflação, se a gente somar na inflação do ano, um pouco mais baixa. Então, a inflação deste ano, que a gente projetava anteriormente que fosse de 9%, deve ficar mais perto de 7%. Isso é importante, porque quando a gente entrar para falar da inflação do próximo ano e por que ela desaba, pelo menos, acho que desabar é difícil falar, mas pelo menos desacelerar em relação a esse ano e ao que foi no ano passado, a inflação corrente mais baixa, a inflação desse ano mais baixa, colabora para a inflação à frente. A gente fala várias vezes da inércia inflacionária. O que é a inércia inflacionária? Basicamente é carregar a inflação corrente para a inflação futura. O principal canal de transmissão dessa inflação é através dos contratos que são indexados, ou seja, a indexação. Quando a gente tem muitos contratos, vou dar um exemplo, o aluguel, ele é indexado à inflação passada. Então, a inflação mais baixa agora deve ajudar a inflação a desacelerar também no ano que vem. É um dos fatores, dos muitos fatores que a gente vai falar aqui. Mas, dando um panorama geral da inflação, a gente vê a inflação de 2 dígitos, é uma inflação casada aí com oferta e demanda, oferta apertada no mundo inteiro e uma demanda crescente, né, na saída aí da pandemia, e isso começa a virar agora no meio do ano. No curto prazo, efeito de medida de corte de tributo, mais à frente a gente vai ter uma dinâmica um pouco melhor mesmo. Perfeito. Agora que você passou esse panorama, né, ficou bem claro,
Mas indo um pouquinho para a questão de 2023 que você já antecipou e por que vocês acreditam que ela vai arrefecer, né? O que vai conseguir fazer com que essa inflação desacelere? A gente tem para o ano que vem uma expectativa de inflação, uma projeção da inflação de 5%. É uma inflação que desacelera em relação aos 7% que a gente está projetando para esse ano, ao 10% que a gente viu no ano passado. E aí, para olhar, né, essa inflação, a gente não faz a projeção só o número fechado, a gente quebra. Eu vou falar aqui de 5 principais grupos, né, 4 principais grupos que a gente olha para fazer a projeção. Então a gente tem os serviços, os bens industriais, a alimentação no domicílio e os bens administrados, que são aqueles que só podem ter o reajuste autorizado pelo governo, por uma agência regulatória, enfim, então eles são mais engessados. E desse grupo desses itens, desses grupos de inflação que a gente vê, 2 deles vão ser os principais vetores que a gente enxerga para a desaceleração da inflação no ano que vem: alimentação e bens industriais. Por que isso? Porque esses itens não são tão atrelados à inflação, não são tão atrelados à inflação passada, na verdade, essa indexação. Eles conseguem variar muito mais de um ano para o outro e são muito mais sensíveis aos choques. Então, foram eles que subiram mais quando a gente viu choque nos preços de commodities, foram a cadeia, a gente também falou muito, né, da disrupção na cadeia de suprimentos, dos problemas da cadeia de suprimentos. Uma vez que esses choques começam a dissipar, esses grupos são os que primeiro reagem. Foram os que primeiro subiram com esses choques e também aqueles que primeiro reagem na queda, quando a gente tem essa normalização. O que a gente espera para esses 2 grupos, né? Primeiro, commodities. A gente já viu aí uma queda nos preços de commodities recente, muito disso está atrelado a uma expectativa de desaceleração da economia global. Estados Unidos, Europa, a própria China mostraram aí já nos indicadores sinalização dessa desaceleração. Aqui a gente tem condições financeiras mais apertadas por conta da alta de juros nos países desenvolvidos. A Europa, um pouco pior o cenário pela crise energética, lá deve ter uma desaceleração e até contração da economia mais forte, mas de forma geral a gente vê uma desaceleração na economia global, o que colabora para manter os preços de commodities um pouco mais baixos. A gente não vê espaço para uma queda muito maior daqui para frente, por questões de oferta, a gente ainda está recuperando a oferta, tem problemas de estoques e problemas estruturais mesmo de investimentos que vão demorar um pouco mais para surtir efeito. Então, principalmente nas commodities energéticas, a gente viu já o recuo do preço do petróleo, que chegou a bater 120, 130 dólares o barril, agora perto de 100 dólares, mas a gente acha que passar e ultrapassar, cair abaixo de 90, difícil nos próximos 2 anos. Então, a gente ainda enxerga preço de commodities em um nível mais elevado do que era no pré-pandemia, mas numa desaceleração clara dos picos. Então, a gente, com isso, né, com esse cenário de desaceleração global, queda dos preços lá fora também, a gente tem parte da nossa inflação importada, principalmente em bens industriais, porque muitos componentes da produção desses bens são importados. Quando a gente tem uma queda da inflação externa, a gente também se beneficia aqui dentro. Então, por conta disso, por conta desse cenário, primeiro, dissipação desses choques, um cenário de desaceleração global da economia global, menor inflação lá fora, preço de commodities num nível um pouco mais baixo, isso deve favorecer a desinflação, não falo deflação, mas a desinflação desses 2 grupos. E só para falar o tamanho que eles têm no IPCA, a alimentação é 15% do IPCA e os bens industrializados 24%, 25%. Então a gente está falando aí, né, vamos colocar 25% para arredondar, a gente está falando de 40% do IPCA que está ligado a esses 2 grupos que podem cair bastante, né, que pode ter uma inflação muito mais baixa. E são esses grupos que devem ajudar, são os vetores aí que ajudam para a desinflação no ano que vem. Excelente, gente. Eu caí, né? Aquela velha queda ali, mas já estou de volta. Já peguei esse raciocínio final da Tati, excelente.
E Tati, e aqui também já pedindo desculpas para todos que estão nos ouvindo aqui, vendo, para o cola, se eu repetir alguma coisa nesse momento que eu caí, mas tem uma questão que eu achei, a gente teve um episódio aqui que a gente falou sobre os gargalos nas cadeias de produção, que foi super legal, a gente falou sobre, né, a questão dos navios, do frete, do Covid-0 na China. Você mencionou que um dos motivos, né, pelos quais a inflação deve começar a ceder, então esse processo de desinflação no ano que vem, é da normalização de alguns desses gargalos. O que você vê nesse sentido, assim? Então, a política de Covid-0 melhorando na China, mas o que mais de concreto você pode dar, assim, dar um exemplo? Está acontecendo isso, porque eu acho que o que as pessoas veem, né, é muito, entendi, as coisas vão normalizar, mas será que vão mesmo? Né? O que está apontando para essa normalização efetivamente? A gente vai começar a ver o preço do industrial começar a subir muito mais devagar? Como é que está essa situação das cadeias de valor? Perfeito, Raquel, porque de fato foi uma coisa que preocupou e ninguém falava disso anteriormente, mas essas cadeias de suprimentos, a globalização e a tecnologia que foram lá atrás importantes para a gente ter a queda da inflação no mundo inteiro. Porque com a globalização, diminuição dos custos, rapidez na produção, a gente conseguiu ver a inflação nos últimos anos, eu estou falando anos 2000, e depois, mais baixa. Tanto é que antes, há 2 anos, vocês vão lembrar que a gente discutia da inflação ser abaixo da meta lá nos países desenvolvidos, né? E tinha muito resposta também dessa globalização, dessa dependência dos mercados. O que foi uma solução, né, o que tinha contribuído para levar a inflação para baixo lá atrás, foi um problema durante a pandemia, porque a pandemia, algo novo que ditou aí as regras de mobilidade, de interação das pessoas e transportes, fizeram com que a gente tivesse um problema em um único lugar, acabasse impactando todos os outros. Então, a falta de abastecimento ou produção asiático impactou o mundo inteiro. A gente teve essa falta dos bens principais para a produção. E aí, não só foi muito falado dos semicondutores, esses foram de fato os principais itens que faltaram, insumos que faltaram, mas a gente pode falar, e a gente teve durante o ano passado, falta de matéria-prima plástico, matéria-prima para plástico e outras embalagens, uma série de produtos químicos que faltaram na indústria também, e aqueles produtos que não estavam necessariamente faltando, o tempo de entrega e o custo da entrega aumentaram muito. E aí a gente viu esse repasse para os preços finais. Agora, no ano que vem, o que é essa normalização? A gente já consegue enxergar queda nos preços dos fretes, mais importante ainda, uma normalização no tempo de entrega desses insumos para a produção e os custos um pouco mais baixos. Quando eu falo dos custos mais baixos, não é que eles caíram já, a gente já vê uma queda em alguns deles, mas pelo menos pararam de subir. Para a inflação isso é muito importante, porque no ano que vem o que conta é variação, né? Então a gente pode manter o preço alto, não é ideal, mas ainda que os preços se mantenham altos, se não subir adicionalmente a isso, para a inflação a gente não captura. Então a gente acaba tendo uma inflação mais baixa no ano que vem. Para o ano que vem também é importante falar que no grupo de industriais, que a gente acredita que tenha uma inflação muito mais baixa, perto de 2%, já aqui, né, falando da nossa projeção, a gente acha que esse grupo que que subiu 10% ano passado, vai subir perto de 10% esse ano, caia para perto de 2% no ano que vem. Mas dentro do grupo, a gente vai ter aí vários sentidos. Alguns itens com deflação, com queda de preços, e outros itens que mantêm o preço num patamar mais alto. Então, dando um exemplo disso, a gente vê vestuário e a parte de automóveis ainda com preços altos, mas linha branca, linha marrom, né, eletrodomésticos, a parte de bens não duráveis, aí já entra no campo negativo. E aí, somado, o agregado do grupo, fica com uma inflação mais perto de 0, 2% a gente projeta para o ano que vem. Perfeito, eu acho que a gente
uma coisa que eu demorei para me tocar, né, parece bobo, mas é verdade que, poxa, na inflação, né, por exemplo, você falou do preço de commodities, os preços de commodities já estão cedendo, mas e aí a gente tem, né, aqui internamente a gente tem um comitê que fala só de commodities, e aí a gente conversando com os analistas setoriais, e eles falando, não, porque, e a gente teve um episódio aqui no Macro Pickers muito legal sobre isso, que, poxa, muitos analistas olhando e falando, não, ainda tem espaço para subir e tal, mas na inflação, né, a questão é a variação dos preços. Então, se eles se mantiverem altos para a inflação, isso, né, é como ele favorece a desinflação, né, porque você não teve essa variação para cima, né, Tati? Isso não significa que o preço vai cair. Exatamente. Então, não necessariamente cai, mas pelo menos não tem um aumento adicional que tem que ser repassado para o consumidor final. Aí, combinado a isso, a gente tem também uma desaceleração da demanda que a gente prevê para o ano que vem e uma normalização dos preços relativos entre bens industriais e serviços. Vamos lembrar que durante a pandemia, né, dos momentos mais graves de pandemia, de restrição de mobilidade, as pessoas não puderam consumir serviços. E parte virou poupança, mas parte virou consumo de bens. Então, as pessoas começaram aí a trocar, teve o maior 40% de aumento de venda de notebooks, tablets, celulares, as pessoas trocavam geladeira, então teve uma demanda muito forte também por esses itens, né, industrializados. Agora, para o ano que vem, a gente já vê uma normalização. A gente já está observando essa normalização agora. O setor de serviços subindo bastante, as pessoas voltam a consumir serviços e aí tem um reequilíbrio. A demanda por esses bens industrializados deve cair. Então, mesmo que agora as margens já estão um pouco mais apertadas, quando no ano passado o produtor, o vendedor, conseguia fazer repasse de preços, porque ele estava com custo alto, mas ele tinha demanda ainda aquecida, então ele conseguia fazer esse repasse de preço. Agora, para o ano que vem, mesmo que tenha uma alta ainda adicional dos custos, ele deve segurar na margem e não fazer esse repasse, porque a demanda já vai estar bem menor. Não, perfeito. E essa demanda, a demanda mais fraca, né, ela vem muito do fato de que a gente não vai ter mais estímulos extras para as famílias, né? Que a gente sabe que esse ano a gente teve ali no começo do ano a antecipação de alguns benefícios, né? De ter 13º, férias, etc. Aí a gente teve também ali o saque do FGTS, exatamente, a liberação do FGTS, e agora no final do ano, esse Auxílio Brasil maior, o benefício para os taxistas, para os caminhoneiros, então é um aumento da demanda agregada, né? Mas para o ano que vem, a expectativa é de redução dessa demanda por conta também, né, tanto do fim de parte desses estímulos, quanto do crédito ficando mais caro por meio dos juros. E aí, falando em juros, Tati, é uma pergunta aqui que muita gente me pergunta, né? Que a gente escuta até em episódios aqui também dos Stock Pickers, as pessoas dão meio como, né? É como se todo mundo já soubesse desse canal de transmissão, né? Que é o lado do fiscal, justamente esse gasto a mais, né? Como é que esse gasto a mais ele pode acabar sendo um tiro no pé quando a gente fala de inflação, né? Tanto o gasto a mais quanto o subsídio tributário, que diminui a inflação atualmente, mas aumenta para frente. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão que é o risco fiscal, né, e como que ele impacta efetivamente a inflação? Claro, e de fato, isso é muito importante daqui para frente, porque com isso que eu falei até agora, eu acho que todo mundo está acompanhando, né, queda dos preços das commodities, normalização dos preços relativos, então era de se esperar que a gente alta de juros que já vem ocorrendo desde o ano passado, então já era de se esperar essa desaceleração da inflação. Porém, o fiscal, ele é um risco para essa projeção, né, a gente pode ter uma inflação mais alta no ano que vem justamente por isso. Como isso afeta? Aumentando a renda disponível das famílias. A gente tem, ou do lado de gastos, quando a gente tem a transferência direta da renda do governo para as famílias, ou de forma indireta, através da redução dos impostos, as pessoas então gastam menos na compra do energia ou combustível, como foi o caso da redução do ICMS, e sobra mais dinheiro para consumir outros bens. Então, de uma forma ou de outra, isso aumenta o rendimento médio das famílias, né, o rendimento total das famílias tem um crescimento, e com isso, né, com mais dinheiro, elas conseguem
consumir mais, ou pelo menos manter um padrão de consumo que elas tinham anteriormente. Porque a inflação alta, a gente sabe, tira poder de compra das famílias. Então, a inflação mais alta estava corroendo esse poder de compra. E agora a gente tem esse alívio, né, com o auxílio, e teve também no primeiro semestre. Qual o impacto disso? É porque justamente o Banco Central, a ferramenta que o Banco Central tem disponível nas mãos é o aumento da taxa de juros. A alta taxa de juros, ela demora um pouco para bater na economia, mas ela aumenta a taxa de poupança das famílias, aumenta muito o custo de crédito, então as famílias fica mais caro tomar crédito, então elas com menos crédito consomem menos. Impacta diretamente a decisão de investimento das empresas. Se as empresas vão investir menos, elas vão contratar menos, e aí com menos emprego, menos rendimento para a família. Ou seja, veja que tem um passo a passo da política monetária, né, que é o aumento de juros, na economia. Por isso que a gente não vê os efeitos de política monetária no primeiro momento. Ele tem que bater em alguns canais antes, né, algumas etapas antes, para diminuir esse renda. Mas, de forma geral, ele está tentando diminuir, né, o canal de política monetária, ele, lá no final, tenta diminuir a renda disponível para que tenha diminuição da demanda. Se do lado fiscal, se do lado da política monetária, eu estou fazendo todo esse esforço e elevando os juros para justamente lá na ponta diminuir o dinheiro da economia para diminuir consumo, por outro lado, eu estou, via fiscal, aumentando os gastos ou diminuindo tributos e jogando contra esse papel. Então, veja que quando os dois não estão trabalhando juntos, quando o fiscal age contra a política monetária, a gente tem a impressão de que a política monetária não está fazendo efeito, né? Que ela não tem a sua potência original. Ela faz, mas ela acaba sendo contaminada por uma política fiscal espantonista. Então, por isso a gente deve ficar de olho, por isso que as expectativas começam a sinalizar preocupação com esse fiscal. Se a gente tem aí gastos mais elevados do governo daqui para frente, fora do teto de gastos, porque antes a gente conseguia ter um controle, conseguia ter muito mais segurança para a projeção dos gastos, uma vez que a gente sabia que ele ficava limitado pelo teto de gastos. Agora, se a gente perde essa âncora, o mercado e os agentes perdem a previsibilidade de quanto vai ser o gasto. Vai ser muito além? E se esse gasto for muito além, ele não neta, não anula o efeito de política monetária? E aí, qual a resposta disso? Mais inflação. Porque seja, a política monetária perde a potência dela, porque o fiscal está agindo na outra direção, as expectativas de inflação sobem. Não sei se ficou bem claro aí o risco, mas é isso que a gente tem hoje, né? O grande risco para a projeção de política de inflação para o ano que vem do risco fiscal. Perfeito, Tati. Vou roubar uma próxima pergunta aqui, que eu pensei na hora que você falou muito de, poxa, será que você não anula os efeitos da política monetária? É uma pergunta bem específica, assim, mas que é algo que eu sempre fico na dúvida. Existe algum tipo de... Você vê como o mercado precificando já algum risco de, a depender, né, de quem for eleito, né, para a próxima administração ali, né, presidencial, de um uso maior de bancos públicos em crédito subsidiado, ou seja, o crédito ali mais barato do que a Selic, né? Mais barato do que o normal do mercado, vamos dizer. Para reduzir também essa eficiência, você acha que parte disso está na conta? Não está? Tem alguém pensando nisso? Só eu? Sou doida? Não, você e todo mundo está muito preocupado com isso, e parte disso está na conta, sim. Eu acho que mais do que um candidato ou outro, o mercado olha muito para expectativa de como vai ser a condução das políticas macroeconômicas. Então, o fiscal é uma delas, como vai ser conduzida aí a política fiscal e a política de bancos públicos, a participação dos bancos públicos, porque por muito tempo se falou que a potência de política monetária ela ficou comprometida porque os bancos públicos trabalhavam com juros mais baixos do que aqueles ditos aí que seguiam a Selic. Então, o Banco Central trabalhava e aumentava a taxa de juros para limitar o consumo desse crédito, né, da tomada desse crédito que estava atrelada à Selic, mas grande parte do crédito estava sendo tomado a juros mais baixos e não sensível a essa taxa de juros da Selic. Então, de fato, tem também essa preocupação. E aí a gente deve olhar muito à frente, o mercado olha, mais do que simplesmente um candidato ou outro, que sinalizações eles dão para a política macroeconômica, quem são os economistas que estão assessorando esses candidatos, isso é muito importante. Eu acho que
mais do que olhar só para o discurso do candidato, e a gente sabe que os discursos vão ficar ali a depender do público que ele tem naquele momento, mas eu acho que um passo mais importante que a gente pode olhar quando está falando de investimento é olhar quem são os economistas que assessoram, o que eles falam de política monetária, teto de gastos, condução de políticas aí para conter a inflação. A gente sabe que hoje o Banco Central é autônomo, ou seja, ele é independente. Então ele tem a meta de inflação, persegue essa meta, vai fazer de tudo para levar a inflação para essa meta. Mas como a gente falou aqui, é importante que todo mundo esteja trabalhando no mesmo caminho. Então, que o fiscal também ajude a política monetária, que o governo trabalhe para isso também. Então, eu acho que o mercado, claro, está muito preocupado com isso, precifica, sim, grande parte desses riscos e muito mais aí essa condução de política monetária, que já começa a ficar um pouco mais claro aí, observando esses economistas, ainda tem muita indefinição de que serão os economistas ou ministros da economia dos próximos governos, mas de qualquer forma a gente já começa a traçar aí linhas do que podem ser as políticas de eventual um ou outro candidato. Essa questão do fiscal é interessante porque no penúltimo episódio do Macro, o Rodrigo Azevedo, que é gestor e ex-diretor do Banco Central, né? E é gestor lá da Ibiúna, ele disse sobre a questão de que a política monetária começa na fiscal, né? Então, se você não tem austeridade fiscal, se o fiscal não está alinhado, não adianta você achar que o Banco Central vai conseguir resolver o problema, porque ele não vai. E você acabou de citar que tem algumas ferramentas dessas fiscais para controle, como, por exemplo, o benefício de imposto, né? Que é justamente o que está acontecendo agora, que vai gerar essa deflação de curto prazo que você citou, que a gente já está vendo até refletida nos títulos curtos do Tesouro, no Tesouro Direto. Se você olhar lá, tem uns papéis pagando anualizado uma taxa bizarra, a pessoa vai lá e compra, mas é anualizado, gente. Então, tem que olhar o período do título. Mas os títulos de vencimento mais curto ali já mostrando essa deflação dentro do preço, né? O que eu queria te perguntar é, quando você faz um controle desses, né, de inflação gerada por uma política fiscal, né, como está sendo feito agora com esse benefício do ICMS, em tese você não contrata uma inflação futura, quer dizer, o Banco Central, né? Acho que isso a gente entender isso é legal para entender o que a gente falou de fiscal e política monetária. O Banco Central ele está tomando uma decisão de juros agora, pensando em 12, 18 meses para frente. Exato. Né? Se eu tomo uma atitude fiscal dessa que gera uma deflação, tipo, logo na sequência, ou seja, no curto prazo, ou seja, eu estou mexendo aonde o Banco Central não consegue mais mexer, né? Eu não posso estar tirando um problema de inflação aqui, jogando para ele lá na frente quando ele está olhando, e aí eu atrapalho o trabalho dele? Sim, e foi de fato o que a gente viu nas expectativas Focus, né, do boletim Focus, que aí pega projeção de vários analistas, economistas de mercado. Todo mundo revisou, claro, a projeção da inflação deste ano para baixo. Agora, todo mundo está olhando para a inflação do ano que vem e jogando as projeções para cima. No último Focus que a gente teve divulgação, a gente já via a inflação em 5,30 para o ano que vem. Só lembrando que a meta de inflação para o ano que vem é 3,25. Portanto, a projeção hoje já está superior ao teto da meta, né? Então, grande parte é a resposta disso. Mas, assim, aí tem dois pontos que são importantes falar dessas medidas. Por quê? No curto prazo, elas reduzem os preços de energia e combustível, reduzem a inflação como um todo. Então, ajudam neste curto prazo, que não é o horizonte de política monetária, né? O horizonte relevante de política monetária hoje é 23, já olhando também um pouco para 24, mas com peso maior em 2023. Só que, como eu disse lá atrás, parte da nossa inflação é indexada. Então, uma inflação mais baixa esse ano contribui para aqueles reajustes que serão feitos no ano que vem e que usam a inflação do ano anterior, sejam também reajustados num valor mais baixo. Então, a gente tem sim um efeito baixista na inflação, com a queda da inflação desse ano, para o ano que vem. Tem isso. Agora, o efeito altista viria parte pequena, mas parte pequena dessas renúncias fiscais que foram feitas agora, ela tem data para terminar, dia 31 de dezembro, a desoneração dos tributos federais, que são PIS, COFINS sobre gasolina e etanol, terminam. E aí o preço volta a aumentar já em janeiro, segundo a nossa projeção, em janeiro do ano que vem. As medidas do ICMS não. Mas como eu falei, é uma renúncia fiscal. Então, a gente deixa de arrecadar.
alguma coisa pode ser feita no futuro para aumentar a arrecadação, porque vai ser uma arrecadação menor para os estados e, consequentemente, para os municípios também, porque os municípios recebem uma transferência já dos estados. Então, a gente vê à frente essa queda aí na arrecadação que pode comprometer o caixa dos estados e aí eles terem ou que emitir mais dívida ou que aumentar impostos de outros bens e serviços para limitar. Então, esse risco que você falou, Cola, tá certíssimo. A gente tem a queda agora, que não impacta em nada a política monetária, e no ano que vem as projeções já subiram, justamente precificando esses riscos, porque é uma renúncia fiscal. Parte dessa renúncia fiscal que a gente fez esse ano, né, que o governo fez esse ano, ele vai ser coberto com arrecadação maior. A gente vem aí subindo, né, Rach, acompanhando, acho que todo mês a gente dá notícia que o fiscal surpreendeu de novo, surpreendeu de novo. A gente tem um fiscal que vem surpreendendo, a gente tem um caixa do Da governo arrecadação, né? da arrecadação, exatamente. Então, a arrecadação tanto federal quanto dos estados aumentou. Mas alguns economistas atribuem essa alta de arrecadação simplesmente conjuntural, porque a gente teve uma alta de preços de commodities, o Brasil é um exportador líquido de commodities, tem um peso importante, com isso aí teve um ganho que não vai se manter para sempre, então a gente pode não ter esses resultados tão positivos do lado da arrecadação, e aí lá na frente a gente vai ver um problema. Agora, que dá para ver claramente é que no net o efeito da baixa de preços deste ano foi positivo no sentido altista para o ano que vem. Mesmo com essa questão inicial indexação, a gente ainda assim viu as projeções subindo. E aí, como você disse, o Banco Central não está olhando para esse ano, está olhando para o ano que vem, para 2024. Com as expectativas ancoradas, ele ou sobe mais juros, ou pelo menos deixa os juros mais altos por mais tempos. Então, é isso que a gente começa a ver aqui, já entrando no campo de política monetária, mas é isso que a gente vê hoje no cenário do Banco Central. Ele pode até parar de subir juros agora, porque a Selic, de fato, já está em patamar bastante elevado, a gente já é o primeiro país lá a subir juros, já vem subindo desde março de 2021, tem que esperar, de fato, esses juros mais elevados começar a bater na inflação, e como eu disse, demora, a gente tem aí de 2 a 18 trimestres para bater o impacto máximo mesmo vai bater lá para o 5º trimestre. Então, a alta que foi feita lá no ano passado vai começar a bater agora, nesse segundo semestre desse ano, com mais força. Isso, claro, o Banco Central está observando, vai esperar. Agora, quando que o Banco Central vai ter oportunidade de cair? E, Cola, acho que você tinha perguntado, né? Ah, mas todo mundo já está vendo aí o próximo ciclo é de corte. Quando vai ser possível ter esse novo ciclo de corte é a grande dúvida, porque parece que Próximo ciclo, né? Mas quando que ele começa? Exatamente, porque o mercado parece que entrou um pouco no consenso de que e o próprio Banco Central sinalizou que está perto do fim do ciclo. Então, agora ainda tem um pouco de discordância em sobe mais meio, mais 75, vai ter que subir também em setembro, mas de forma geral a gente enxerga o Banco Central perto desse fim de ciclo de alta. Agora, qual será o próximo ciclo e quando vai ser possível fazer esse ciclo, o que fica a grande dúvida. A gente antes enxergava que já podia começar a cortar os juros no início de 2023. A gente acha que agora, só em meados de 2023, vai ser possível fazer o corte de juros, começar aí um ciclo de corte de juros pelo Banco Central. O que é crucial para isso? É que a gente só vai ver, de fato, a desaceleração mais forte da inflação e principalmente a ancoragem das expectativas no meio do ano que vem, quando a inflação corrente começar a mostrar de fato números muito melhores, aí a gente consegue enxergar uma trajetória de ancoragem das expectativas. Até lá, a gente vai ter que conviver com juros muito mais altos. Perfeito. E uma dúvida que eu sempre tenho aqui, Tati, mais mundana, né? A gente fala muito das expectativas, né? E, bom, eu imagino, né, que o principal balizador aí das expectativas é a pesquisa Focus do Banco Central, né? Que faz ali a mediana da projeção das principais instituições financeiras do país. Como é que existe alguma maneira da gente medir as expectativas das pessoas mesmo, da população, né? Então, eu estava ouvindo um podcast super interessante do New York Times, em que eles estavam explicando um pouco a lógica das expectativas de inflação. Então, é até engraçado a gente ouvir essas coisas, que, poxa, podcast do New York Times, tal, você fala assim, precisa explicar isso, né? O americano não conhece direito a inflação. A gente aqui que é maravilhoso, né? Conhecedor do tema. Mas
eles fizeram, né, até eles destrincharam aquilo conversando com pessoas. A jornalista perguntou para algumas pessoas qual que era, o que ela estava fazendo para driblar os preços que estavam subindo. E aí, algumas pessoas responderam: eu, por exemplo, a minha renda é de aluguel, então eu vou começar a subir os aluguéis. E ela falou: olha, isso, depois ela falou na reportagem, né? Essa pessoa, ela é exatamente o que o Fed não quer, que é a pessoa que já está colocando nas expectativas. Então, assim, a gente faz alguma avaliação no Brasil nesse sentido de expectativa da população mesmo, que não seja necessariamente ali das instituições financeiras? Tem pesquisas realizadas, por exemplo, pela Fundação Getúlio Vargas, que captura tanto do empresariado, expectativa de inflação à frente do empresariado, quanto dos consumidores. E a gente tem observado que tem seguido a mesma dinâmica aí, um pouco mais defasado, em relação a riscos, mas essa inflação fica bem mais sensível à inflação corrente. Então, como você disse, se eu estou vendo todos os preços subirem, eu acabo achando que vai subir para frente também, já começo a me antecipar a isso e reajusto os preços. Quando eu falo aqui das expectativas, e o Banco Central oficialmente olha para as expectativas do Boletim Focus, mas essa também é uma inflação muito importante, porque essa inflação acaba sendo amplamente divulgada pela mídia, chega até as pessoas, o empresariado tem acesso a essas projeções. Então, quando a gente vê as expectativas subindo, né, das projeções feitas pelos economistas que estão aqui sentados na mesa fazendo, mas ela chega ao consumidor final, chega ao empresariado. E quando eles olham essas expectativas mais altas, na hora de reajustar os seus preços, na hora de tomar empréstimos ou mesmo fazer investimentos atrelados a alguma coisa aí da inflação, ou fazer compras já pensando no poder que vai ter aquisitivo lá no futuro, na hora mesmo de tomar a decisão de compras agora ou compra no futuro, tudo isso vai olhar para essa inflação, para essa expectativa de inflação. Então, mesmo a gente falando da expectativa e usando uma expectativa do Boletim Focus, que é do empresariado, que é dos economistas e dos analistas, ela mantém uma correlação muito grande com essa expectativa que é acompanhada pelos consumidores, pelo empresariado. Então, eu diria que sim, a gente tem essas pesquisas, a FGV divulga essas expectativas, ela tem uma correlação bastante grande com essa expectativa do Focus, e ela é muito importante para a decisão de política monetária também, porque, como eu falei, parte olha para a inflação passada, mas parte olha para a inflação futura, dos reajustes de preço corrente, parte vão olhar para essa inflação futura. E se as expectativas estão muito altas para 2023 e 2024, a gente começa a ver os preços reagindo a isso e subindo mais. E aí, aquela pergunta que o Cola fez no início, por que você acha que tem uma desinflação para o ano que vem? Bom, eu enxergo uma desinflação no ano que vem porque grupos aí mais sensíveis a esse choque de oferta vão começar a dar sinalização de recuo, porque vai parar de vir os custos, porque a gente vai ter uma demanda menor. Agora, se as expectativas começam a preocupar tanto, e eu tenho uma perspectiva de que o preço vai subir muito além, eu já começo a colocar isso no preço. Então, este é um risco claro para toda a inflação, né, para todos os grupos que a gente vê de inflação no ano que vem, mas especialmente esses que a gente já coloca na conta que não vai ter isso, que eles vão começar a desacelerar mais acentuadamente, eles podem subir. Eu falei bastante aqui, né, na nossa projeção do ano que vem de 5%, que tem esses dois vetores que contribuem para a desaceleração, né, que são alimentação e bens industriais. Mas eu acho importante falar também de serviços, porque por que a nossa inflação não é mais baixa no ano que vem? Porque os serviços, eles devem continuar subindo. Se a gente for olhar a inflação acumulada de hoje, desde o início da pandemia, eu vou colocar março de 2020 até hoje, o IPCA, ele teve uma alta acumulada aí de uns 20%. E os grupos, né, principalmente alimentação, industriais, tiveram uma variação próxima ao que foi o índice geral. Mas serviços subiu só 10%. Então, serviços ainda acumula custo elevado e tem uma demanda ainda aquecida. Esse grupo deve continuar acelerando, né, e com alta de preços no ano que vem. Então, se a gente não vê uma desinflação ainda mais forte no ano que vem, é por conta do grupo de serviços, que deve ter uma oscilação aí entre 5 a 6, 7% no próximo ano, por conta ainda desses efeitos, né? Ele demora mais, ele demora mais agora para bater, ainda está vivendo esse momento de demanda alta, e tem um fator de indexação também através dos salários para o ano que vem. A gente tem um mercado de
de trabalho que segue, está mostrando aí sinais de aperto. A gente fala muito do aperto do mercado de trabalho nos Estados Unidos, mas se a gente for olhar, né, os nossos dados de mercado de trabalho, eles seguem bastante forte. O CAGED já mostra isso, mas a PNAD começou a mostrar também. Teve divulgação agora da PNAD, mais uma queda na taxa de desemprego, a gente está perto de 9% aí da taxa de desemprego, e os salários, né, quando a gente olha os salários de admissão e demissão, os salários de admissão já começam a ensaiar uma alta, ou seja, os salários agora das pessoas que estão sendo contratadas está um pouco mais alto. Isso é um grande sinalizador de preocupação inflacionária desse grupo, porque se a gente já está vendo um repasse de salários, esse canal de renda mais alta das famílias vai ficar mais alto para o próximo ano. Então, o mercado de trabalho, especialmente para o grupo de serviços, é muito